dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no capítulo 57 do livro Conversando sobre Vida Plena com o tema Desenvolva a comunhão do corpo de Cristo. Vamos falar agora sobre a importância de congregar. Ninguém cresce na fé e na vida plena sozinho. Não foi assim que Deus planejou. A igreja do primeiro século viveu experiências maravilhosas e também cometeu erros, pois onde há seres humanos, há erros. Paulo escreveu cartas às igrejas para corrigir esses erros e o conteúdo também nos alcança para corrigir os erros da igreja ainda hoje. Mas quero fazer uma diferença entre a Igreja de Cristo e a Igreja instituição. Talvez alguns leitores tenham pavor dessa palavra e de alguém que diga que precisa congregar, devido às experiências negativas acumuladas em uma ou em várias instituições por onde passou. Eu entendo perfeitamente você, mas quero lhe dizer que nenhuma experiência, por mais terrível que tenha sido, é maior do que a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. A igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus com a finalidade de aquecer a fé, crescer na palavra, viver a dinâmica do uns aos outros e servir as pessoas, testemunhando do amor de Deus. Igreja instituição está cheia de programações e regras humanas, cheia de hierarquias e partidos, cheias de confusão. Mas quem procura a igreja de Cristo, acha. Existem muitas igrejas bíblicas em que o Espírito Santo age através de seus membros e cuja cabeça é Cristo. Podem ser poucas pessoas, podem se reunir numa estrutura simples ou mesmo numa casa, mas elas existem e você precisa estar em comunhão com uma delas como forma de se desenvolver e crescer. Ainda que tenhamos nosso tempo de oração e meditação na palavra de Deus, isso não substitui o fluir de Deus através de nossas vidas de forma coletiva na igreja. Não falo de templo, não falo de um lugar, mas de uma reunião de pessoas nascidas de novo que têm em comum o objetivo de agradar a Deus e viver se preparando para a vinda de Cristo. Eu não sei o que seria de mim sem a minha família de fé. E olhe que as circunstâncias da vida já me fizeram mudar muito de igreja. E até no auge das minhas decepções, eu entendi que não era fora dela o meu lugar. Eu li uma frase interessante. Igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. E é bem isso. E a igreja não faz de você uma pessoa salva, mas se você é salvo em Jesus, você vai querer ir à igreja, fazer parte da dinâmica do corpo de Cristo na terra. Há uma teologia furada de que, já que somos igreja, podemos ser igreja sem ir à igreja. Podemos ser igreja em qualquer lugar, mas precisamos ser igreja na reunião da igreja. É lá que podemos chorar e sorrir, que podemos receber o abraço, a palavra de ânimo, o aconchego e até a exortação quando necessário. É no meio dos demais membros do corpo que lembramos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Nesse ambiente que nos alimentamos na fé através de cada testemunho, que nos encorajamos diante de perseguições e injustiças sofridas por seguirmos a Cristo. Em países onde os cristãos são brutalmente perseguidos e até mortos, eles são igreja, ainda que jamais consigam alugar um local ou construir um templo. Eles tentam se reunir de alguma forma para testificarem da fé. Então, é muito mais que um lugar, é uma circunstância onde a comunhão uns com os outros se torna uma arma de guerra, se torna um momento de preparação, de envio para a missão de levar o evangelho lá fora. Não sei se eu li em algum lugar, mas eu gostei da analogia. Igreja é como a arca de Noé, fede muito e incomoda se ficar dentro, mas se ficar fora, não tem como escapar da morte. Então é melhor dentro fedendo do que fora morrendo. É melhor suportar e superar as diferenças entre irmãos do que definhar espiritualmente longe da comunhão. Todos os princípios que Deus nos dá de relacionamento em sua palavra podem e devem primeiro serem aplicados na família da fé. Lá nós treinamos como tratar os demais. Lá é uma escola espiritual em que somos testados com o objetivo de sermos aprovados e usados. Lá podemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, confessar uns aos outros,
orar uns pelos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros. Não podemos nos morder uns aos outros, mas acontece, pois Paulo exortou uma igreja sobre essas questões de brigas, contendas, invejas, inimizades e partidarismos. Eu sou suspeita de falar da igreja corpo de Cristo, pois ela foi e é muitas vezes a família que eu tenho. Ela se torna muito presente, principalmente quando moramos longe dos nossos parentes. É com os irmãos que comemoro aniversários, que divido pedidos de oração, que celebro as vitórias. Somos uma família, a família que foi formada a partir do sangue de Jesus. Mesmo que eu mude de cidade, eu sempre encontrarei essa família em novos rostos. A Igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo e ela é invencível. É a noiva do Cordeiro que aguarda o casamento. Ela tem sido restaurada, santificada, adornada para o grande dia. Você não pode ficar de fora desse processo glorioso por nada nesse mundo. A vida plena passa pela comunhão com os outros salvos e por todo o crescimento que essa comunhão produz em sua vida. Jesus ia regularmente à sinagoga. Não existia ainda igreja. Eu creio que a igreja começou em Atos, quando ele derramou seu espírito na vida dos presentes em Pentecostes, dando a eles poder para testemunhar, para ensinar e enviar até os confins da terra. A partir daí, a igreja surgiu nas cidades, muitas delas funcionavam nas casas dos primeiros cristãos. Não sei como está a sua comunhão com a igreja. Não sei se você já encontrou um ambiente que pode dizer que é a igreja de Cristo, ainda que tenha problemas e dificuldades. Mas você encontrará. Procure os sinais de que essa igreja seja realmente bíblica, que ensine a palavra de Deus e não doutrinas de homens, não filosofias deste século, não experiências que contradizem a doutrina bíblica. Que ensine a palavra, que o foco seja Jesus Cristo e nenhum outro líder. Busque um ambiente em que todos se submetem ao cabeça, Cristo. Evite igreja que tem dono, pois a igreja de Cristo foi comprada por preço de sangue e pertence somente a Cristo. Existe bastante sinais de que você está no lugar certo. Minha mãe tem uma fé extraordinária e ela não tem muita paciência com muita coisa que ela vê nas igrejas por onde anda. Geralmente são as igrejas que ela encontra abertas. E alguém um dia perguntou de que igreja que ela era e ela respondeu: sou da igreja que vai subir. Apesar das críticas aos absurdos que ela vê em alguns lugares, ela sabe que ela faz parte da igreja que transcende os templos, as denominações. Deus não a salvou para ela ficar estagnada em doutrinas diferentes daquilo que Cristo pregou. Ela vai nas igrejas e retém apenas o que é bom. Ela prega a palavra por onde anda e nem sabe para onde os seus frutos irão. Mas a semente é lançada. Não creio que essa seja uma forma recomendada, pois a igreja também é um lugar onde desenvolvemos nossos dons, onde nos movemos coletivamente para alcançar objetivos eternos. E se ficarmos indo em igrejas diferentes a cada semana, será difícil nos desenvolvermos e nos envolvermos de uma maneira que tenhamos um crescimento consistente na fé e no serviço. Sei que não é fácil encontrar, mas você pode orar e Deus vai lhe mostrar claramente através de que grupo de cristãos você servirá a Ele. E se você já se move no corpo de Cristo, continue crescendo e se desenvolvendo, manifestando a glória de Deus, sendo igreja e indo para a igreja, a reunião dos salvos. Vamos às perguntas para a reflexão. Você participa ativamente de alguma reunião de salvos? Por que sim ou por que não? Quais as dificuldades que você tem ou já teve de congregar? Quais as principais diferenças entre igreja, corpo de Cristo e igreja, instituição, na sua opinião? Em que áreas você poderá crescer se decidir congregar junto com outros irmãos? Que conselho você daria a alguém que diz que não precisa congregar? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou deste conteúdo, curte, comenta e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E indica também para os seus contatos que você sabe que vão gostar desse conteúdo, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.